Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para nossa meditação, a liturgia dominical, neste 26º domingo do tempo comum. Como sempre, ao início desta meditação, nós recordamos que nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos, mas convidamos que você faça previamente esta leitura, e para isso os textos bíblicos deste 26º domingo do tempo comum estarão indicados na descrição desse vídeo. Recordamos ainda, é claro, sempre que o nosso objetivo principal com esta meditação é dar um auxílio para os nossos ministros da palavra, animadores de comunidade, para que eles possam bem preparar as suas celebrações. É claro que cada um de vocês que nos acompanha é sempre bem-vindo e agradecemos desde já a sua presença aqui conosco para este momento de reflexão da palavra de Deus. Convidamos também, caso você não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa considerar inscrever-se, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, também compartilhar depois esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. É sempre uma forma, um jeito que você pode nos ajudar no trabalho de evangelização que estamos fazendo através das redes sociais. Neste 26º domingo do tempo comum, então, nós lemos na primeira leitura, a leitura do livro dos Números. A indicação, como sempre, está ali na descrição do nosso vídeo. A segunda leitura continua sendo da carta de São Tiago, que estamos lendo já há alguns domingos. E o evangelho deste domingo de São Marcos é continuação da passagem que líamos no domingo anterior. Para nós entendermos um pouco então as leituras, e recomendamos mais uma vez que você faça previamente as leituras dos textos bíblicos, devemos entender que na primeira leitura, nos versículos anteriores àqueles que nos são propostos hoje pela liturgia, o povo ele começa a murmurar contra Deus por conta do maná. Começam a dizer que sentem falta das carnes que tinham no Egito. E diante desta murmuração do povo, Moisés ele sente-se incapaz, então, de suportar os lamentos do povo e começa também ele a murmurar contra Deus, a queixar-se contra Deus, dizendo que o fardo que Deus lhe dá para ser carregado é muito pesado para que ele possa carregá-lo sozinho. E assim é onde nós vemos então, na continuidade, Deus que manda que Moisés escolha 70 anciãos que possam ajudá-lo na condução do povo, para que então esse fardo pesado não recaia unicamente sobre a pessoa de Moisés. Na leitura de hoje, Moisés já fez a escolha dos 70 anciãos e eles reúnem-se na tenda da reunião. E é ali onde cumpre-se esse gesto que a leitura hoje nos recorda. Então Deus toma parte do espírito de Moisés, ou seja, o mesmo espírito que havia dado a Moisés, dá também a esses 70 anciãos, para que assim como Moisés governava o povo e conduzia o povo rumo à terra prometida, também esses anciãos possam conduzir e governar o povo. Então Deus vai, toma parte deste espírito que tinha sido dado para Moisés e dá também aos 70 anciãos. E assim ele divide, Moisés passa a dividir com esses 70 anciãos a responsabilidade de conduzir o povo para o reino de Deus. No entanto, o que nós percebemos é que o Espírito de Deus ele é livre para soprar onde e quando quer, porque a sequência nós vemos que duas dessas pessoas que estavam na lista não foram para a tenda da reunião e mesmo assim receberam o Espírito. Isso se faz justamente pelo fato de que eles começam a profetizar. E vemos a figura de Josué que se aproxima então e pede para que Moisés ele possa mandar que estes homens se calem. E a resposta de Moisés, porque Moisés acolhe aquela manifestação do Espírito, enquanto Josué ele busca determinar onde o Espírito poderia manifestar-se.
Na visão de Josué, só poderia manifestar-se esse Espírito sobre aqueles que estavam ali, presentes com Moisés na tenda. Mas Moisés, ao contrário, acolhe também a manifestação do Espírito nesses dois. E vai muito além, porque chega a dizer, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. E nós devemos guardar bem esta atitude de Moisés, que não condena, que não exclui Eldade e Medade, porque não estavam na tenda da reunião, mas muito pelo contrário, fez essa proclamação: Oxalá todos fossem profetas, oxalá todos profetizassem em nome do Senhor. Porque é esta relação, então, que faz Moisés, que irá ligar-se ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, como dizia, é tirado de São Marcos, lá no capítulo 9, versículos do 38 seguintes. E também ali em São Marcos nós vemos colocar-se um problema. João chega e aproxima-se de Jesus e diz que encontrou um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não os seguia. E por isso eles proibiram que este homem pudesse cumprir esses gestos. É onde nós vemos o ensinamento de Jesus, que chega e diz: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. E quem não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, mais uma vez, Jesus tem a mesma atitude de Moisés. Ele não exclui aquele que está profetizando em seu nome, porque não faz parte do seu séquito, porque não faz parte do seu grupo, mas muito pelo contrário, convida os seus discípulos para que possam acolher a manifestação do Espírito que se faz também fora do círculo dos seguidores de Jesus, recordando que quem age em nome de Jesus, quem faz o bem em nome de Jesus, ainda que não faça parte do seu discipulado, não é inimigo, não é alguém que se põe contrário a Jesus, mas muito pelo contrário, quem não é contra nós é a nosso favor. E assim, é claro, tanto a primeira leitura quanto esta passagem do Evangelho vem nos recordar esta necessária abertura à ação do Espírito Santo, que age onde quer, como quer e quando quer. E nos convida também a não cairmos nesta visão um pouco de gueto, aonde nós queremos fechar a ação do Espírito Santo dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada realidade, e acabamos nos fechando às outras manifestações que o Espírito vem a ter em nosso meio. No entanto, além deste tema em comum, e é o tema central de hoje, com a primeira leitura, o Evangelho de hoje ele traz mais dois temas, porque este capítulo 9 de São Mateus ele é uma junção de alguns ditos de Jesus. E o próximo tema é sobre o escândalo. Nós não devemos, então, escandalizar os pequeninos. É claro, esse escandalizar que fala Jesus nesta leitura não é um escândalo somente de cumprir más ações, mas ele é um pouco mais profundo. Esse escandalizar é uma ação que possa levar a desistir de Cristo, que possa nos levar a não ter coragem de assumir a proposta que Jesus veio fazer. É isto que chama-se escandalizar os pequeninos. É quando nós temos atitudes que muitas vezes venham fazer com que os nossos irmãos e irmãs não queiram seguir Jesus Cristo, mas muito pelo contrário, queiram desistir, queiram abandonar o projeto de Cristo em suas vidas, porque olham o nosso testemunho e percebem a incoerência que há em nós. Assim, aquilo que hoje o Evangelho vem nos ensinar é que os membros da comunidade, eles devem abster-se de qualquer atitude que possa afastar alguém da adesão a Jesus e ao caminho que ele nos propõe. E é nesse sentido, então, que nós veremos a continuidade deste texto que fala de alguns gestos que o cristão deve ter,
algumas atitudes que devem ser arrancadas da própria vida, né? Devem ser arrancados esses sentimentos, essas atitudes que são incompatíveis com a opção por Cristo e pela sua proposta. É o que nos ensina quando fala da necessidade de arrancar a mão, arrancar o olho, arrancar o pé, quando estes nos levam a pecar. É para que as nossas atitudes, os nossos sentimentos não venham escandalizar os pequenos, não venham afastar os pequenos da fé em Jesus Cristo e do seu projeto de amor. É claro, no entanto, que Cristo aqui não fala que nós devemos literalmente cortar nossas mãos, arrancar nossos olhos, cortar nossos pés. Não quer que sejamos mutilados, mas cada um desses órgãos ele tem uma função específica e que já era compreendida pelo povo judeu. A mão, de fato, é o órgão da ação. É com ela que nós ganhamos o sustento do nosso dia a dia, é com ela que fazemos os nossos negócios. E, portanto, quer dizer que o nosso agir deverá ser conforme a palavra de Deus, conforme o ensinamento de Cristo. E quando ele não assim for, nós somos chamados então a cortar a nossa mão, ou seja, a buscar a conversão, a buscar a mudança de vida, para que as nossas ações não venham escandalizar os nossos irmãos e irmãs. O olho é o órgão que dá a entrada aos desejos. De fato, tudo aquilo que nós percebemos através da visão entra no nosso consciente, entra no nosso modo de pensar. E é através do olho, então, que nós podemos ler a palavra de Deus, podemos nos aprofundar nesta palavra, mas que também podemos desejar e ver coisas que não são condizentes com a opção que fazemos por Jesus Cristo. E assim, quando fala-nos de arrancar o olho, caso ele nos venha a pecar, é justamente para que nós não nos deixemos dominar pelos nossos desejos, mas possamos sempre nos deixar guiar pela palavra de Deus. E mais uma vez, como dizia, este arrancar é sempre sinal da necessidade da conversão em nossas vidas. O mesmo acontece com o pé. O pé é aquele que nos conduz ao longo do caminho. E, portanto, se estamos sendo conduzidos e nos deixando conduzir para um caminho diferente daquele do Senhor, nós somos convidados mais uma vez à conversão, à mudança de vida, a buscarmos então retornarmos para o caminho de Cristo. Recordando então essa necessidade desta mudança de vida, desta radicalidade da conversão para o nosso bem comum, para o nosso bem próprio, porque assim nos aproximaremos de Jesus Cristo, mas também para que as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso modo de ser, ele não seja incompatível com a opção que fizemos por Cristo e pela sua proposta e venha a ser então causa de escândalo, causa de afastamento dos nossos irmãos e irmãs da proposta de Cristo para todos nós, principalmente aqueles mais pequeninos, aqueles que muitas vezes não têm o aprofundamento da palavra de Deus e o aprofundamento da fé, e que se veem um gesto nosso contrário àquilo que Cristo vem nos ensinar, contrário à sua proposta, acabam afastando-se então de Cristo, porque o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar torna-se escândalo, torna-se pedra de tropeço para eles. A segunda leitura da carta de São Tiago, Tiago continua falando destas atitudes concretas que nós devemos ter como cristãos. E hoje trata da relação das riquezas injustas, que são fruto da extorsão ou então da exploração. De fato é interessante ver porque Santiago coloca aqui como se a própria riqueza, os próprios bens, eles dessem testemunho da ganância daqueles que possuem estes bens. E de fato o ensinamento que ele quer nos dar não é tanto fugirmos ou condenarmos aqueles que possuem riquezas, mas é sabermos distinguirmos a riqueza, que é fruto do trabalho, que é fruto do esforço humano, daquela que é fruto da ganância,
daquela que é fruto da exploração, daquela que é fruto da injustiça. Esta riqueza que é fruto da exploração dos menores, dos mais pequenos, dos trabalhadores, que é fruto muitas vezes de negócios sujos, de negócios injustos, é aquela que hoje São Tiago condena, recordando que quem age assim não terá outro fim que não a própria condenação. É claro, São Tiago faz isto a nível de alerta, para que nós possamos então revisar as nossas vidas e possamos mais uma vez buscar a conversão, nunca a nível de condenação. Esta atitude que devemos sempre ter quando nos aproximamos da palavra de Deus. Ela vem nos alertar, ela vem nos advertir. Mas a condenação acontecerá sim ou não, se ouvirmos a palavra de Deus e se nos convertermos ou não. Por isso hoje São Tiago então vem falar e vem tratar desta realidade das riquezas injustas, recordando que esse tipo de ação é contrário ao projeto de Deus, é contrário à vontade de Deus em nossas vidas. E por isso devemos fugir de todo e qualquer tipo de riqueza que seja fruto da injustiça, da extorsão, da exploração, da ganância que tira dos pequenos, que tira dos pobres aquilo que é necessário a todos nós. Diante deste quadro que fizemos então das 3 leituras, nós poderíamos tirar alguns elementos para nossa meditação ao longo deste domingo. O primeiro elemento, que é aquele que é comum tanto à primeira leitura quanto aos primeiros versículos do Evangelho, é justamente aquele de que o Espírito ele sopra onde quer e quando quer. E assim nós devemos afastar de nós todas aquelas tentativas monopolizadoras da palavra de Deus, como se um único grupo fosse detentor da verdade, como se a um único grupo fosse dada a capacidade de interpretar a palavra de Deus. Mas todos aqueles que buscam Cristo com coração sincero, é-lhes dada a capacidade de fato para que possam interpretar esta palavra, para que possam ensinar os irmãos e irmãs. É claro que nesse caminho devemos sempre estar atentos sobre o que motiva este ensinar a palavra, esse falar de Jesus. Se é para fazer o bem, com certeza ali Cristo se faz presente. Se é para outras atitudes que não aquela de fazer o bem, ali devemos estar atentos para que não caiamos nas ciladas que o próprio inimigo às vezes nos arma usando da própria palavra de Deus. Mas devemos estar sempre atentos então para esse gesto do Espírito que sopra onde quer e quando quer, e por isso estarmos atentos para não querermos monopolizar a palavra de Deus, sermos os únicos detentores desta palavra. O segundo ensinamento é justamente aquele do próprio Evangelho que nos fala que as nossas atitudes elas não devem e não podem ser então motivo de escândalo, motivo de tropeço para os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles mais pequeninos. E por fim, na carta de São Tiago, nós somos alertados a termos cuidado com a ganância e com a obtenção de riquezas de forma injusta, porque no dia do juízo, essas próprias riquezas servirão de testemunho contra nós. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco durante esta reflexão. É uma reflexão um pouco mais alongada, mas como disse sempre, é para poder darmos algumas bases, algumas linhas guias para os nossos ministros da palavra, animadores de comunidade. Se você chegou até este momento conosco, queremos te convidar a deixar o seu gostei. Se não for inscrito em nosso canal no YouTube, a inscrever-se em nosso canal, a ativar as notificações, a deixar o seu comentário, também a compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. E assim nós queremos, à conclusão desta meditação, pedir que Deus Todo-Poderoso venha te abençoar, abençoar a todos os teus, a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.